Olá, vamos então para a terceira e última parte dessa aula de hoje, aprofundando um pouco mais a questão da alienação no trabalho e deixando a questão para a reflexão de vocês como um desafio que é fundamentalmente como superar a alienação no trabalho, alienação na mídia, como mostrou bem o vídeo do Paweł Kowalski, que é um cineasta, cartunista da Polônia, ganhador de vários prêmios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É forte, mas ele é importante para ver como que as notícias, as informações são impostas cérebro adentro e a gente depende delas para poder formar uma opinião sobre o mundo. Mas como o monopólio da mídia às vezes fica na mão de meia dúzia de famílias, aqui no Brasil é assim, mas no mundo também, e ainda mais hoje com essa avalanche de fake, a gente fica meio perdido, né? Quem é que tá com a verdade? Qual a informação correta? Enfim, não é fácil realmente superar a alienação no mundo da informação, uma vez que a gente depende dela, né, para poder formar opinião e tomar uma posição diante das coisas. Então é preciso discutir isso. Mas não só como se dá também a alienação no trabalho. Talvez o vídeo do Charlie Chaplin esteja superado. Talvez não. A gente não trabalha mais só na fábrica, né? Embora muita gente ainda trabalhe na fábrica. Ou talvez muitos de nós queiramos uma alienação, mas empregado, né? Quem me dera estar empregado, recebendo um salário fixo, sobretudo agora, né, em dias de coronavírus. Eu me sinto, por exemplo, um privilegiado estar podendo trabalhar de casa, mas e aqueles que são obrigados a sair? E aqueles que precisam sair, precisam abrir seu comércio, enfim, e aí há uma narrativa contra o isolamento social em função dessa necessidade de trabalho, de manter o comércio, de manter a normalidade, e aí se opõe a economia, a saúde, enfim, qual será o maior desastre? E a gente fica meio perdido, né? Quem é que está certo, quem está errado? Mas é engraçado que tudo isso tem a ver com uma reflexão circunscrita dentro desse, como se diz hoje, dentro desse quadradinho imposto pela sociedade vigente, por aqueles que dominam a lógica, a dinâmica do trabalho, do contrato de trabalho, do mercado, do consumo, do Estado e assim por diante. Costumo dizer que a única forma de superar de fato a alienação é sair da caixinha, é pensar alternativas, de dentro para fora. De dentro significa assumir a realidade tal como ela é, não adianta também propor uma utopia, a gente vai falar disso na próxima aula, que se transforma em alienação, em fuga da realidade. O mercado é um fato, o contrato de trabalho é um fato, o modelo vigente de trabalho dentro do qual estamos inseridos é um fato. Enfim, não pode ignorar tudo isso. O coronavírus é um fato, a economia, o mercado, enfim, é um fato. Como superar tudo isso? Mas, enfim, voltando a um aspecto teórico, a alienação no trabalho ela tem várias dimensões. A primeira dimensão lá mostrada na primeira fase da Revolução Industrial é aquela do trabalho que se dá pela passagem do trabalho do artesão para o trabalho manufaturado, para o trabalho
que depois vai ser o trabalho mecanizado, trabalho em série, onde se perde a essência daquilo que o Marx chamou do que caracteriza o trabalho humano, que é diferente de uma atividade animal. Vou ler aqui um texto dele, que é a ideia de que a distinção entre... Não vou ler o texto, vou resumi-lo, que ele é muito longo. Ele distingue o trabalho humano da atividade animal. Atividade animal, como o trabalho da aranha que tece sua teia, é fantástico, é maravilhoso. É muito mais, muitas vezes é muito mais portentoso do que o trabalho de um arquiteto. Mas ele conclui que o trabalho de um arquiteto, do pior arquiteto, é muito mais... qual é a palavra que ele usa? É muito mais grandioso do que a mais bela e complexa teia de aranha, porque o homem planeja, prevê, imagina antes de fazer. O que constitui o trabalho humano é a criatividade, é a projeção. Não é algo já definido na sua constituição corpórea, na sua genética. Não está pré-determinado. Por isso a arquitetura, para usar a mesma imagem, ela é distinta. A arquitetura do esquimó, da arquitetura do chinês, da arquitetura de um índio guarani, ela está circunscrita à criatividade humana. O trabalho, então, é essa transformação da natureza que o homem opera através da criação. Trabalho humano, desculpe a palavra, é um fazer poético, no sentido de... Não é um fazer apenas utilitário, é poiesis, porque poiesis, do grego, da onde vem a palavra poesia, é um fazer, mas é um fazer criativo, daí que vem a palavra poesia. Não é um praxen, também palavra grega para dizer um fazer utilitário. Embora seja útil, o trabalho é um fazer que se cria, e isso constitui a essência do humano. Quando se realiza um trabalho mecânico, um trabalho previsível, que será substituído pelo robô, pela máquina, o trabalho se desumaniza. Mais do que isso, você está no centro da alienação humana através do trabalho, que é descaracterizar o ser humano. Uma vez que o trabalho o constitui, esse trabalho já não é mais humano, porque ele coisifica o ser humano, ele transforma o homem em ferramenta. É o Charles Chaplin, que aperta o parafuso, aperta o parafuso, aperta o parafuso e se transforma em ferramenta. A outra, e aqui a principal alienação no trabalho, o Marx vai desenvolver, é a mais-valia. É roubar do humano o usufruto e o conhecimento final do produto acabado. São duas coisas distintas, mas eu estou unindo para abreviar. Então a primeira é: o homem já não domina mais o operário, no caso, e não controla mais o produto final da sua obra. Ele é parte, ele é monitorado, ele é coisificado. E, por final, ele não usufrui mais, ele é roubado na sua... Quer dizer, o artesão também vende, também transfere a outro o produto do seu trabalho, mas ele recebe algo que lhe é próprio. O operário, quando ele vende a sua força de trabalho, ele se transforma em coisa, em mercadoria. Ele se aliena. Ele já não é mais gente, ele é coisa, ele é mercadoria. E mais do que isso,
segundo a teoria da mais-valia, se lhe rouba aquilo que é essencial, que é aquilo que deveria coincidir com a justiça, seria hoje a remuneração correta, porque rouba o tempo e rouba a qualificação do trabalhador. À medida em que se extrai o valor que o trabalhador imprimiu naquilo que ele faz, naquilo que ele produz, aquele valor já não é totalmente seu, é daquele que se apropria da sua força de trabalho, daquele que aluga a sua força de trabalho. É o que o Marx chama de plusvalia, de mais-valia. E isso lhe é roubado, é transferido ao outro, porque o outro empresta a sua fábrica, a sua máquina, o seu meio de produção. Como superar isso é o desafio mais importante no mundo do trabalho, e eu diria no mundo da sociedade em que vivemos. Mas isso é assunto para a próxima aula, e nós faremos isso através de um conceito-chave: o homem como ser de utopia. Até mais. Boa noite para vocês.